Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: o movimento de Atos se repete no Brasil; segundo, o nascimento de um novo movimento; e terceiro, a expansão do avivamento pentecostal. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nossa verdade prática diz que Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil, e Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A nossa palavra-chave é Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50º, ou Shavuot na sua língua original, que é a festa das semanas. O que isso significa? Gratidão pela colheita realizada, e acontece 50 dias após a Páscoa. Primeiro tópico, o movimento de Atos se repete no Brasil. Primeiro subtópico, Pentecostes entre os salvos. Atos capítulo 19, versículo 2 vai dizer assim: disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, eles se converteram, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ainda nem sabia que existia o Espírito Santo. Olha só, então eles já tinham a fé para salvação, ou a fé salvífica. Agora, na sequência, eles já receberam o batismo com o Espírito Santo pela imposição das mãos. O segundo subtópico vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo, ou a totalidade, a completude. Então, a lição anterior, ela fala de 2 experiências distintas no livro de Atos. O que é? A experiência da salvação e a experiência do batismo com o Espírito Santo. Esse próprio tópico anterior, o subtópico anterior já falou sobre isso, né? Então, em Atos 19, nós vemos isso de uma maneira muito clara. Primeiro, os discípulos eles foram batizados nas águas. Aí, segundo, eles receberam o batismo com o Espírito Santo com a imposição de mãos. Atos 19, 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: o batismo de João. O batismo de João é o batismo nas águas, o batismo para arrependimento. Aí o versículo 6 de Atos 19: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aí falavam línguas e profetizavam. Então, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, nesse momento eles fizeram isso daí: falavam línguas e profetizavam. Pode ser receber o dom de profecia? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Se receber o dom de profecia, com toda certeza vão profetizar posteriormente. Se não, foi só naquele momento. Terceiro subtópico vai falar chamados por Deus. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeou. Então, peraí, não fomos nós que escolhemos a ele, ele que nos escolheu. Então, ele nos escolheu, ele nos nomeou para que nós vamos, ou para, como está escrito aqui, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí vem o resultado disso daí: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Ou seja, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas sim o contrário. Eu vou aceitar Jesus. Não, Jesus que está nos recebendo, Jesus que está nos aceitando. Nós simplesmente estamos nos voltando para Ele. Aí Daniel Berg e Gunnar Wingren, missionários suecos, que foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, chegaram no Brasil no dia 19 de novembro de 1910, ou seja, no início do século 20. Aí o que acontecia nesse período aqui? Predominava a existência das igrejas históricas e das igrejas tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo com o Espírito Santo, entendeu? Então, as igrejas históricas, vamos lá. As diversas igrejas existentes, elas se alinham em 3 grupos principais. Então, são várias igrejas. Igreja para todo tipo, para todo gosto, para tudo. Tem igreja para tudo. Mas elas se alinham em 3 grupos principais. Quais são? Históricos, pentecostais e neopentecostais. Vamos lá, devagarzinho. Históricos, então os batistas, os presbiterianos, os metodistas e os congregacionais. Eles se consideram herdeiros da reforma protestante, ok? Pentecostais, quais são? Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Deus é Amor, entre outros aí, tá? Eles se consideram herdeiros dos movimentos avivalistas, baseados na experiência do Espírito Santo, lá de Atos capítulo 2. Onde que surgiu isso? Surgiu isso lá nos Estados Unidos. E também o terceiro grupo, que são os neopentecostais: Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Renascer, Poder Mundial, Sara Nossa Terra, entre outras também. Eles surgiram da chamada Teologia da Prosperidade. Também nasceu também tem origem lá nos Estados Unidos.
Então esses são os 3 grupos principais onde se agregam a maior parte das igrejas. Então as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir nas terras brasileiras. Então era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. O resumo desse tópico diz que no Brasil houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo, na totalidade, vivesse sempre cheio do Espírito Santo. O segundo tópico, o nascimento de um novo movimento. Cuidado com esse negócio de um novo movimento, porque soa para alguns como se vira e mexe acontecia uma coisa nova e a gente tem que aderir. Não, não é bem por aí não. Um novo movimento, para quem não conhecia o movimento, foi novo, ok? Mas já dentro da Bíblia já existia esse movimento. Então, primeiro, subtópico, a pregação do avivamento pentecostal. Então, a pregação dos missionários, ela chamou a atenção das igrejas tradicionais, das igrejas históricas, mas causou também incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Então, a irmã Celina de Albuquerque, que muitos já devem ter ouvido esse nome, que era membro de uma igreja tradicional, ela aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando. Então ela recebeu a mensagem, ela aceitou a mensagem e ela ficou em casa orando, pedindo a Deus que confirmasse aquela doutrina, se estava certo ou se estava errado. Então primeiro ela aceitou, aí ela foi pedir confirmação de Deus. O que aconteceu? Recebeu o dom de Deus, ela foi batizada com o Espírito Santo e ela é considerada a primeira brasileira batizada com o Espírito Santo aqui na nossa terra, aqui no nosso Brasil. Então outros irmãos se agregaram a ela, se juntaram a ela e também foram batizados com o Espírito Santo. Deus também selou um selo da promessa. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte, inclusive a nossa irmã também, Celina de Albuquerque, não concordou com aquele avivamento espiritual. Aí promoveu uma reunião, chamaram uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com aquela mensagem que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren estavam pregando. 9 irmãos se levantaram e foram convidados a se retirar, convidados a deixarem a igreja. Então assim inicia uma história de perseguição que vai marcar, ou seja, que marcou, o movimento pentecostal no Brasil. O segundo subtópico fala sobre crescimento e perseguição. Então, as perseguições contra os pentecostais, elas eram grandes, conforme Jesus disse. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você é bem-aventurado, você é mais do que feliz se sofrer perseguição. Você que eu digo, você e eu também me incluo, tá? Então nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes se nós sofrermos perseguição por causa da justiça, não por causa da nossa língua, por causa dos nossos atos errados, por causa do nosso jeito de ser, ok? Então por causa da justiça, porque dos tais, ou porque deles é o reino do céu, desses que sofrem as perseguições por causa da palavra de Deus, por causa da verdade, por causa da justiça. Então, ela se dava na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Está vendo só? Então já começou a mudar um novo movimento que na verdade está só trazendo aquilo que foi esquecido, está escrito na Bíblia, havia se esquecido e trouxeram esse novo movimento. Aí já vem gente para bater contra, Então o que aconteceu? Tem um registro de que um deles até sacou um punhal, pensa bem, uma faquinha, um punhal, para investir contra o missionário Gunnar Wingren. Então a irmã Celina de Albuquerque, ela impediu o crime jogando-se na frente do cidadão ou do meliante, como está escrito aqui na nossa revista. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Então histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. O Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Está escrito aqui: o anjo do Senhor acampa-se ao redor. O anjo do Senhor. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, diferentemente do Antigo Testamento. O terceiro subtópico vai falar sobre curas divinas. Então, se houve perseguições, dificuldades no início da obra, também houveram intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, que é uma obra escrita pelo missionário Gunnar Wingren, tem o seguinte relato: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Que mais? Um paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para os nossos cultos. Terceiro, uma criança que estava moribunda com febre foi curada na hora. Também um homem de idade que sofreu com hérnia por 9 anos
Foi curado. Isso aí tudo escrito no diário do Gunnar Wingren, tá? Um outro homem que também havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Olha só, que maravilha, que maravilha. Deus é tremendo mesmo. Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos seus braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. A esposa não era crente, não havia recebido a Cristo ainda. Quando ela viu seu filho vivo novamente, ela já se entregou. Não teve como... Então, em tudo Deus tem um propósito. Deus trabalha de forma... Não adianta eu ser um milagreiro, eu ser um curador para me exaltar, para minha glória. Não. Em tudo Deus tem um propósito. Quando Deus cura, é para que as pessoas vejam, para que as pessoas saibam, para que as pessoas conheçam o poder de Deus que opera através das nossas vidas. Deus opera através de pessoas simples. Deus quer usar você. Deus quer começar por você. Então dê lugar para que Ele trabalhe na sua vida. Então esses aqui são alguns dos muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Então eram sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros, dos nossos missionários que trouxeram o avivamento aqui para o nosso Brasil. Marcos 16:20 diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agora, isso aqui foi um relato de Gunnar Wingren. Agora, dentro da Bíblia tem o paralítico da Porta Formosa, lá em Atos, capítulo 3, versículo de 6 a 8. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então a glória não foi para Pedro, a glória foi para Deus, porque é Deus quem cura. Deus usa a pessoa, mas é Ele quem cura. Aqui um outro paralítico em Listra, no caso, esse caso aqui foi Paulo, aquele primeiro caso foi Pedro, esse outro caso aqui foi Paulo. Irmãos, tem inúmeros exemplos dentro da Bíblia Sagrada, tem inúmeros exemplos fora da Bíblia Sagrada que acontecem, inclusive nos nossos tempos, na atualidade, acontece. Estou citando apenas um ou outro aqui para acrescentar a sua fé, para você acreditar que Deus é poderoso para fazer. Então tem um outro paralítico aqui em Atos, capítulo 14, versículos de 8 a 10, se quiser confirmar na tua Bíblia aí. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Se você ver uma outra tradução, vai falar que ele era paralítico, tá? Leso dos pés e coxo. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. O resumo desse tópico diz assim: o nascimento do novo movimento no Brasil, teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição, como é óbvio, né? E curas divinas, ok? Então sempre que você estiver fazendo a obra de Deus, não se preocupa não, vai ter perseguição. Vou descer, mas eu não queria sofrer perseguição. Se você não quer sofrer perseguição, você fica na sua casa tranquilinho, sem falar do Senhor, sem pregar o nome dele, sem fazer nada, tá ok? Ainda é perigoso ter perseguição, só pelo fato de você ser cristão, você já vai ter perseguição, a não ser também que você negue. Se você negar, vai evitar a perseguição. Porém, como a gente, eu não gosto de dizer, mas eu digo, existe um céu e existe um inferno. Se você quiser evitar o céu, você para de falar de Jesus, você deixa de falar do nome dele, você deixa de orar pelas pessoas ou de orar por você mesmo, você nega o nome dele, pronto, você já vai ficar mais tranquilo para você. Porém, quando nós morremos, o que vai acontecer? Tem dois caminhos. O que eu fiz aqui pode ser que eu vá para o céu se eu aceitei a Cristo, ou seja, se Cristo me recebeu, eu vou para o céu. Se não me recebeu, se eu não aceitei a Cristo, se eu deixei, se eu neguei o nome dele, eu vou para o inferno. Só tem esses dois. Mas um terceiro caminho, se eu optar por não fazer nada, não vou ser uma pessoa má. Não tem salvação pelas obras. Não adianta não ser uma pessoa má. Se não aceitar a Cristo, não tem condições de ser salvo. É necessário que aceitemos a Cristo, porque só Ele pode nos levar para o céu. Nossas obras jamais. Jamais, porque se as nossas obras pudessem nos levar para o céu, anularíamos a graça, e não é isso que Deus quer. A graça vem dele, a salvação vem dele, até a fé que nós temos vem dele, proveniente dele. Então nós temos que simplesmente aceitá-lo, recebê-lo, aí sim nós podemos habitar com ele por toda a eternidade. O terceiro tópico vai falar sobre a expansão do avivamento pentecostal. Primeiro subtópico, um modelo centrífugo. Você deve ter uma centrífuga aí na sua casa, ou uma máquina de lavar que centrifuga as roupas.
E deve ver como é que ela funciona, né? Ela começa a girar e a roupa que está no centro ela vai se expandindo, ela vai se abrindo e vai secando, não é isso? Então, centrífugo, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é que se move em direção oposta ao centro do eixo de rotação. Então o centro do eixo de rotação está aqui e as roupas que estão ali elas vão se abrindo. É isso que é centrífugo ou centrifugar. Então começaram os cultos em uma casa, depois foi para um pequeno salão, num bairro, numa cidade. Aí os pentecostais evangelizavam pelas ruas, pelas casas, pelas escolas, pelos hospitais. Mais para frente os irmãos buscavam um local mais amplo para poder atender a expansão da obra, o crescimento da obra. E o Senhor salvava, o Senhor curava, o Senhor batizava com o Espírito Santo, como ele continua fazendo na atualidade. Então o avivamento pentecostal foi crescendo de maneira exponencial, nunca vista no nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, está vendo só? Em tudo Deus tem um propósito, não foi isso que nós falamos? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Então, primeiramente, nós somos testemunha onde nós estamos, depois nós vamos, de maneira centrífuga, vamos expandindo isso daí. Não adianta querer ser missionário lá na África, se nem o seu vizinho você evangelizou. Não adianta, então começa por aqui, aí vai expandindo, até você chegar lá na África depois, tá ok? Existe uma norma, existe uma regra, não adianta, eu vou lá para a Etiópia, eu vou lá para não sei aonde, eu vou lá para um país pobre, aí nem, sua família não te reconhece como crente, como cristão, aí fica difícil. Segundo subtópico, um crescimento acentuado. Então os pentecostais no Brasil, eles não crescem porque buscam pessoas dentro das outras igrejas, como é chamado de pescador de aquário, não, mas porque evangelizam e discipulam as pessoas por meio do evangelho de Jesus Cristo. Então, segundo os dados, olha só, dados do IBGE de 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Claro que evangélico aqui envolve vários tipos de religião aqui, tá? Então, desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Então, tá bom? Então, grande parte desse número, desses 42 milhões, são pentecostais. Então, certamente, com certeza o autor está dizendo aqui que na próxima pesquisa do IBGE vai confirmar a tendência mais alta ainda, ou seja, um crescimento bem maior, ou seja, exponencial. Então tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação, para o nosso Brasil. Atos 2,47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, olha só, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todo dia. Por que Deus salvava todo dia? Porque havia pregação todos os dias, porque havia evangelismo todos os dias, porque as pessoas iam atrás de fazer a obra de Deus todos os dias. Então todos os dias o Senhor acrescentava à igreja. Que igreja que ele acrescentava? É a Assembleia de Deus, a Deus é Amor, a Congregação Cristã, a Igreja Católica. Que igreja que ele acrescentava? A igreja de Cristo, a igreja que vai subir no arrebatamento. Essa é a igreja mesmo, porque eles não tinham templos físicos, era nas casas, era de casa em casa. É isso que está dizendo aqui em Atos dos Apóstolos. A igreja e que somos nós, que sou eu e que é você. Essa igreja que ele acrescentava todos os dias pessoas para ir morar com o Senhor. Atos 2,41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, olha só, em apenas um dia. E Atos 4,4 também diz assim, muitos porém dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha só, quanto tempo levou isso? Um dia para o outro, é assim. Só que, por que não acontece isso hoje? Primeiro, nós não oramos, nós não buscamos como devemos. Segundo, nós não jejuamos, nós não investimos o nosso tempo em prol de pessoas, em prol da obra de Deus. Terceiro, nós não meditamos na palavra de Deus como deve. Pode ser, mas eu oro, eu jejuo. Você pode ser uma exceção, mas quanto tempo você faz isso? Você faz isso todos os dias? Será que é? Por que não acontece? Exatamente por causa disso. Não acontece. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Quem costuma quebrar as alianças, quem costuma quebrar os pactos, somos nós, os homens, os seres humanos. Deus nunca quebra um pacto. E ele diz, se a palavra dele diz que ele é o mesmo, ele é o mesmo. Se a palavra diz que ele continua o mesmo, ele continua o mesmo. Então, se Deus pode salvar 3.000 num dia? Pode. Deus pode salvar 5.000 num dia? Pode. Deus pode salvar 10.000 num dia? Pode. Só depende de nós. Como que ele vai salvar se a gente não for pregar? Como que ele vai salvar? Como que a pessoa vai aceitar Cristo se a gente não falar de Cristo para ela?
Não é assim que funciona? É assim que a Bíblia diz, é assim que nós temos que fazer, é assim que nós devemos ser. Resumo desse tópico diz: houve um modelo de crescimento centrífugo e por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. Se você olhar num gráfico, né, pegar no Excel um gráfico, o crescimento vai estar assim, ó, um crescimento bem acentuado, um crescimento agudo. A conclusão aqui diz assim que antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário eram igrejas que não admitiam o batismo com o Espírito Santo, com um sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Então essas igrejas são as que prevaleciam. Pode ser ter alguma coisa de errado, eles não vão para o céu. Meu irmão, quem disse que não vai para o céu? O céu é para quem recebe a Cristo. Essas pessoas receberam a Cristo, elas vão para o céu do mesmo jeito. O fato de não acreditar, elas têm as razões delas, os motivos dela para não acreditar. Da mesma forma que nós temos as nossas razões, os nossos motivos para acreditar. Agora, o céu e o inferno não cabe a mim e a você. O céu e o inferno cabe a Deus. Quem recebeu ele de todo o coração, com toda certeza, vai habitar com ele. Então, essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.